Boa noite a todos os amigos que nos acompanham aqui pelo YouTube, no podcast Café com Nonato. É isso mesmo, mais um episódio já. Estamos aí no 46º da série. Desde o dia 5 de maio de 2023, fazendo esse programa muito bacana aqui, que nós trazemos pessoas, falamos de famílias, instituições, empresas. E hoje é uma satisfação muito grande, porque nós trazemos novamente aqui, aceitou o nosso convite, um grande amigo que vai contar um pouco da trajetória dele, para complementar, ele que foi o presidente da Associação Comercial e de Inovação aqui de Marília, assim, e que agora parte para outros desafios, mas deixou um legado lá de muito trabalho, muita dedicação, inclusive fez cursos no exterior, tem muito para contar para a gente. Boa noite, Adriano Luiz Martins, seja bem-vindo. Boa noite, Nonato. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estar aqui com você. Boa noite a todos que nos assistem. Para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui. Que bom. Esse programa, meus amigos, é feito com muito carinho pela família Nonato, minha esposa Márcia, minhas filhas Ana Carolina e Tatiane, e também o genro Mário lá em São Paulo, que nos ajudam. E aqui no estúdio DJ, o Diego Justo, que aqui no estúdio da Avenida Pedro Toledo, 657, com toda essa assessoria aqui para você conhecer. Um local muito agradável, muito bem montado. Ele herdou do pai dele, né, o Valtinho, toda essa tecnologia e vem desenvolvendo cada vez melhor. É herança de família, né, Adriano? Realmente é um negócio fantástico. É um legado muito importante, né? São muitos anos aí da DJ como referência, né? Não só em Marília, mas toda a região. É isso aí. E eu quero dizer, meus amigos, para você, se inscreva no nosso canal, clique lá no sininho para receber as notificações e, se gostar, o nosso coração é muito bom você dar o like, né? O joinha lá para nós. Também estamos no Instagram, @podcast Café com Nonato. Hoje nós temos mais de 30 mil visualizações nos vídeos do canal e também são 194 vídeos, 1.362 inscritos. Seja também nosso amigo para se inscrever lá. De qualquer forma, é uma satisfação muito grande. Eu agradeço a Deus por mais um dia, poder estar aqui fazendo esse programa, que nós possamos fazer muito mais ainda por você. Falando aqui do nosso estimado amigo Adriano, quem é o Adriano Luiz Martins? Nonato, mas antes de falar quem sou, essa história de você para o nosso coração dar um joinha. Até eu fiquei com vontade de pegar o celular para dar um joinha. Porque tocar o coração é verdade, hein? Quando você vê lá o joinha, é um negócio legal. Rapaz do céu, é um bom argumento para conseguir um joinha. E outra vez que nós fizemos isso, né? Você vê, realmente foi sensível, as pessoas melhoraram. Né? Então é uma forma, né? É um convite bastante persuasivo. Mas, brincadeiras à parte, o Adriano Luiz Martins é um marilhense. Nasci aqui, 1 ano de idade, fui morar em Tupã, onde estive por 7 anos. Nasceram meus 2 irmãos lá. Voltamos para Marília e estamos aqui já faz alguns anos, alguns bons anos. E nessa trajetória de marilhense, como muitos também, bastante história para contar, muitas experiências. Nós estávamos conversando há pouco, né? Um pouco antes do programa aqui. Era um período em que nós podíamos, um pouco mais jovem, iniciar algumas atividades para contribuir com a renda familiar, por exemplo. E eu não fui diferente disso. Eu costumo brincar que com 7 anos de idade eu tive meu primeiro empreendimento, meu primeiro negócio. Olha. Que foi uma fábrica de gelinhos, sabe, sorvete? Aquele no saquinho, o gelinho. Ah, lembro. Meu padrinho me deu saquinho, me deu a caixa de isopor, né? Os suprimentos e tal. E eu comecei a fazer gelinho em casa, saía para vender, mas não é de hoje que o mercado é agressivo. Então, já há muitos anos, o mercado sempre foi, sempre... As pessoas falam assim, mas hoje em dia está tão difícil. Não, sempre teve o seu grau de dificuldade. E eu brinco porque eu, certa vez, até aqui próximo, na Rua de Baixo aqui, nós estamos aqui na Pedro Toledo, na Rua de Baixo aqui, na República, eu estava num dos dias vendendo o gelinho, aí uma molecada me pegou na rua, me deu uns croques, levou o gelinho, levou o dinheiro. Aí eu voltei para casa
E a família falou assim, não, esse negócio é muito perigoso para você, nós vamos encerrar a atividade do seu negócio de venda de gelinho. Então, assim, de uma forma bem descontraída, você vê que por essa oportunidade de nós iniciarmos algumas atividades um pouco mais cedo, a gente vai adquirindo também algumas experiências antecipadamente, né? Experiências que aqueles que hoje, e eu acho que é ótimo, né? Tenham a possibilidade de se dedicar focadamente no estudo, para depois começar alguma atividade de trabalho laborativa, eles atualmente têm esse tipo de experiência mais adiante. Para mim, teve uma utilidade muito grande, né? Assim como a outra experiência com 9 anos de idade, dos 9 até os 11, foi entregar leite e Yakult. Até hoje entregam, né, Yakult na rua, né, aquele Sim. carrinho e tal. E foi um período bastante interessante também, muitas experiências. Um período, como eu disse, que a gente podia contribuir um pouco mais com a família. E uma das coisas que eu me lembro, Nonato, e aí seguramente também quem nos assiste, cada um com a sua história de infância, era uma época que tinha aquele brinquedo Gênios, sabe, um redondinho de 4 cores, você tinha que memorizar a sequência e acertar a sequência que ele fazia. Era o computador da época, não é? Nós estamos falando aí de 1980 e pouco. E eu tinha um amigo que morava aqui próximo, ele tinha um Gênios. Aí eu saía aqui, estudava aqui no TAG, no Tomás Antônio Gonzaga, saía, ia para a casa dele, e a gente jogava um pouco lá, e eu falei assim, nossa, eu quero ter um equipamento desse. É como uma pessoa hoje sonha em ter um smartphone, sonha em ter um notebook. E aí eu comecei a trabalhar, né, com a minha mãe. Chegou um determinado momento e falou assim, olha, a partir desse mês eu vou te dar um X por mês. Aí tinha a Mesbla, e eu sempre passava na Mesbla, na hora que acabava o trabalho, e lá tinha o Gênios para vender. Aí eu falei assim, fiz a conta, falei assim, nossa, em 10 meses eu consigo comprar um Gênios. Aí eu recebi o primeiro mês e eu fui refazer a conta. Eu tinha errado 0. Eu precisava de 100 meses para comprar um Gênios. Porque era como se fosse proporcional, né? A gente comprar um notebook, que custa, aí, vamos dizer, 3 mil. Então, eu ganhava 30, não era 300, sabe? Então, essas coisas que marcam a gente, e a gente, no sentido de o que fazer com essas lembranças? Essas lembranças podem ser combustíveis para a gente, né? De tal forma que, há pouquíssimos anos, um dia eu falei assim, olha, dentro daquilo que a gente procura fazer por nós, de sempre estar dizendo para nós, olha, sonha e realiza, né? Sejam sonhos atuais ou sonhos do passado. Que sonho que eu tinha no passado? Eu tive o sonho de ter um Gênios. Agora eu posso me dar esse Gênio, sabe? Esse tipo de coisa. Essas simbologias de você trabalhar para poder fazer por si, né? E, de certa forma, trabalhar até o nosso psicológico. Então, há pouco tempo eu comprei um Gênios, né? Que eu tenho, não uso, mas tenho. Eu falei assim, não, eu sou capaz de realizar sonhos presentes ou do passado. Isso é muito poderoso, do meu ponto de vista. Porque se nós ficarmos aqui um tempo, eu vou compartilhar várias passagens, muitas delas sonhos, em que, se você registra isso, e se você registra não só na memória, mas, como eu tenho o costume de registrar no papel algumas coisas, até essa que a gente vai falar daqui a pouco, talvez, essa experiência de ficar 3 meses nos Estados Unidos, né, vivendo a experiência de estar por lá, fazer um curso fora, que era um dos meus sonhos, tudo isso faz parte desse processo, de como você falou, de a gente sonhar, registrar, às vezes colocar no papel, em algum momento você realizar. Então, um dos primeiros sonhos era ter o Gênios, que eu realizei há pouco tempo. Depois fui entregar jornal. Olha, curioso. Eu saía da Nova Marília, que eu morava na Nova Marília, saía de lá, obviamente, cedo, porque a gente montava o jornal. O jornal vinha de São Paulo, era a Folha de São Paulo, ele vinha desmontado, a gente montava aqui. Sabe onde era, Nonato? Na garagem da Associação Comercial. Entrava ali pela Prudente.
Ah, é Olha verdade. que curioso. Isso. Lembra? Depois, anos depois, a gente volta, revisita o ambiente com uma outra, né, uma outra atividade. Mas dessa passagem, tem uma coisa que eu gosto bastante de lembrar, que logo no começo, isso até hoje, né? Não sei se hoje a gente entrega ainda jornal, né? É de moto, né? A De gente vê moto, né? alguns De casos. moto, é. Então, lá atrás, como o jornal era o principal veículo, né, de comunicação, então tinha muita entrega. Eu fazia ali aquela área do CEAS, ali de São Miguel e tal. Ah, sim. E aí era sempre assim, quem estava saindo ensinava para quem estava entrando a rota, Ah, o roteiro. verdade. E aí, nos primeiros dias, eu acompanhei um rapaz que fazia aquela rota, ele me mostrou toda a rota. E aí, a partir do primeiro dia que eu comecei a fazer a rota sozinho, eu passava, entregava os jornais, e no dia seguinte, ou seja, no segundo dia, eu cheguei para trabalhar, já tinha reclamação de que eu tinha deixado de entregar jornal em 3 ou 4 lugares. Eu falei, caramba, mas é certeza que eu entreguei. Aí, saí para entregar de novo, no mesmo dia, reclamação de novo. Eu falei, não é possível. E eu tinha 11. E aí eu falei assim, não pode ser. Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu estou entregando, esse pessoal tá pegando o jornal, mas tá ligando para reclamar porque eles querem ganhar um outro exemplar. E aí eu passei, né, porque eram 3 casas, sempre as mesmas. No quarto dia eu passei, joguei e fiquei esperando, né? Fiquei na esquina esperando. Daqui a pouco aparece quem? O velho. O velho era o apelido do rapaz que fazia entrega antes que tinha saído da empresa. Por quê? Porque naquela época vendia jornal. Então ele passava, eu jogava, ele passava recolhendo os jornais para vender depois. Mas nisso daí, por que eu lembro dessa passagem? Porque naquele momento não, mas depois me trouxe um aprendizado muito importante que eu procuro usar o tempo todo. Que é o seguinte, naquela oportunidade, o Oswaldo, na época, que era o gerente, né, ele falou assim, olha, se tiver mais reclamação sua, no segundo dia, no terceiro, eu vou ter que descontar o valor, porque eu estou tendo que mandar outra pessoa lá levar os jornais para quem reclamou. Eu vou descontar de você. E foi quando eu falei assim, não, vou ter que descobrir, né? Mas em um dia ele descontou. Depois que ele descontou, falou assim, ó, esses 3 ou 4, me lembro agora, você descontado. Aí eu falei assim, não, agora eu vou ter que ficar lá para ver, para provar. Aí quando eu voltei e falei para o Oswaldo, aí ele também fez o mesmo, né? Ficou de tocaia e viu que era o rapazinho que o apelido era na velha, que passava e pegava os jornais. Mas e daí? E daí que depois de um tempo, quando eu comecei a exercer a atividade empreendedora, ter que contratar gente e coordenar trabalho e tal, eu percebi o valor de você não aplicar nenhuma penalidade, não penalizar ninguém, enquanto você não afastar todas as possibilidades possíveis. Porque às vezes você corre o risco de estar penalizando de uma forma que a princípio parecia, era o lógico para o Oswaldo, né? Tem cliente reclamando, é ele o responsável, mas enquanto você não investigar todas as possibilidades, não aplique uma pena ao colaborador, né? Então essa é uma passagem que me deixou principalmente esse ensinamento. E aí, a época eu estudava lá na Nova Marília, e tinha uma professora de inglês, que era uma disciplina que eu gostava muito. E aí, certo dia, ela falou assim, e eu costumava chegar atrasado, né? Eu estudava à tarde, mas trabalhava até pouco depois do almoço. Um dia ela chegou e falou assim, Adriano, você está fazendo o quê? Eu falei assim, estou entregando o jornal. Ela falou assim, olha, tem um amigo do meu marido que ele vai precisar de um office boy, é para o escritório de advocacia. Você não quer ver esse trabalho? Que assim, assado. Você é a professora Maria Inês. Eu falei assim, eu quero. E aí ela combinou lá com
o então doutor Alceu Carvalho e Sérgio Ruim, e agendou uma entrevista, fui para a entrevista. Com 12 anos de idade, eu cheguei na entrevista para conversar com o doutor Alceu, ele pegou, a gente começou a conversar, mas o que eu mais me lembro, ele pegou uma folha e um lápis, aí me deu, eu falei assim, Adriano, escreve para mim por que você quer trabalhar aqui. Hoje é até estranho, né? Você fala assim, como é que você faz isso com um jovem de 12? Mas a gente, como eu iniciei falando, a gente tinha uma percepção das coisas um pouco mais antecipada, dada a circunstância daquela época. E hoje eu daria tudo para ter aquela redaçãozinha. Imagina, eu nem lembro o que eu escrevi. Sabe Deus o que eu escrevi, né? Mas aí eu fui admitido lá como office boy, e lá eu permaneci por 5 anos e pouco. E que foi não foi uma escola, foi mais uma família, né? Doutor Alceu Carvalho e Sérgio Ruim foram verdadeiros padrastos, né? E ótimos padrastos, ótimos mestres. E teria um monte de passagem, mas uma que eu também gosto de lembrar, certa vez, duas. Os 2 finados, né? Doutor Alceu e Sérgio Ruim. Uma vez eu... A sala da recepção que eu trabalhava era bem próxima, assim, né? Como daqui, sei lá, 5 passos era a mesa do Dr. Alceu. E ele chamou, como sempre, o Adriano, faz favor. Uma educação, assim, muito daquilo que eu acostumei a falar, por favor, muito obrigado, essas coisas que são, né, básicas da boa educação, do bom relacionamento, foi lá nesse ambiente. Ele falou assim, por favor, pega a pasta da cliente tal, né? Tá no armário. Mas o armário, Nonato, é assim, ó, nós estamos sentados aqui, certo? Ele está sentado aqui. O armário é assim, ó. Mas ele chamava lá da sala para pegar. E era normal, entendeu? Por quê? Porque a gente nem passava pela cabeça, como hoje, às vezes, pode até passar na cabeça de alguns assim, mas que absurdo, chamar, ele podia levantar e pegar. Não. Costumes. Sim. Vê como são os costumes? E aí, por que eu lembro dessa passagem? Porque eu estava na última gaveta, aqueles armários de aço, eu puxei a gaveta, peguei a pasta da cliente, e o que eu fiz? Eu empurrei a gaveta com o pé. Rapaz, para que eu empurrei essa gaveta com o pé? Esse doutor Alceu, porque eu falei assim, Adriano, por que você fez isso? Eu falei assim, fiz o quê, doutor Alceu? Você já me viu alguma vez empurrar essa gaveta com o pé? Eu falei, não, doutor. Rapaz, Nonato, ele me descascou, falando assim no português, de tal maneira que aquele dia eu fui embora para casa almoçar, chorando, sem vontade de voltar a trabalhar à tarde. Olha. E daí? Por que eu lembro disso? Porque, de novo, nesses momentos da vida, a gente não percebe o ensinamento que tem ali, sabe? E eu me emociono porque o falecido doutor Alceu, né? Qual é o ensinamento? Bem mais à frente, já me relacionando com negócios, né, como empreendedor, como administrador, em algumas ocasiões eu lembrei do Dr. Alceu, eu falei assim, olha, essa é uma ocasião que reflete bem aquilo que o Dr. Alceu procurou me ensinar lá. Que às vezes você tem que fazer o certo, não o mais fácil. Por mais simples que pareça, faça o certo. Simbolicamente, aquilo representava. O fazer o mais fácil pode parecer que não tenha consequência. Mas na vida, muitas vezes você vai ser tentado a fazer o mais fácil, em que a consequência não vai ser uma bronca do Dr. Alceu. A consequência vai ser um prejuízo muito grande para você, um prejuízo para sua família. Sim. Não é? Então, são coisas que, durante a nossa trajetória, quando acontece, a gente não percebe o valor daquele ensinamento. Mas, em algum momento, aquilo
né? Como se fosse um quebra-cabeça, né? A gente se liga. Então, teve N passagem do Alceu, né? Eu admirava muito porque ele tinha uma cabeça fora de série, Nato. Ele falava assim, ó, era um negócio absurdo, tá? Que tinha a sala dele, do Sérgio, e eles compraram outro conjunto só para fazer de biblioteca. Tinha uma sala de reunião no meio e uma biblioteca. Ele tinha capacidade de falar assim, olha, Adriano, ele estava trabalhando num processo, era rotineiro. Vai lá na biblioteca, vai no segundo armário, na segunda prateleira de cima para baixo, vai ter lá no meio um livro azul, assim. Pega ele, tira xerox para mim, da página tal a página tal. Gente, olha a cabeça dessa pessoa. Ele lembrar qual o livro, né, daquilo que ele ia dar sustentação àquela peça que ele estava fazendo, lembrar o livro e que página mais ou menos tinha, o que ele pegava, o que ele queria pegar para embasar o fundamento daquela inicial defesa que ele estava fazendo. Então aquilo me gerava assim uma admiração, falei assim, nossa, eu quero estudar para ser parecido com isso. Você vê a influência, né? O meio sempre influencia a gente. E eu tive esse privilégio, né? Deus quis que eu tivesse o privilégio de ter esses mestres. E já o Sérgio Roim, uma certa vez era junho, né? Um mês que para nós é mais frio. E eu cheguei no escritório e era uma pessoa bastante, além de culto, sofisticado, né? Então ele comprava roupa, eu não me lembro agora precisamente, não sei se era Disney, era uma loja que tinha na Prudente de Moraes. Tinha Disney. Tinha, talvez seja isso. Disney para vários entre a 4 de abril e a São Luís. E era uma nova, para mim, eu achava ela muito chique. E aí um dia ele chegou, eu cheguei, um pouco tempo depois ele chegou, me olhou, e ele falou assim, e ele viu que eu estava um pouco de frio, né? Ele falou assim, Adriano, vamos descer comigo ali. Ele, que eu tinha recordação, nunca tinha me chamado para lugar nenhum. Saí assim com ele, desci, aí a gente desceu ali a 4 de abril, virou a Prudente, entramos na loja, ele chamou a moça, vendedora que sempre atendia ele, falou assim, mostra para o Adriano aí alguns casacos para ele, de frio. Aí ela mostrou alguns e tal, aí eu provei um que eu gostei, era cinza com uma lista bordô, atravessando assim, e aí eu falei assim, gostou? Eu falei assim, gostei, tá? Ele falou assim, eu vou te dar de presente. Eu disse, mas não é meu aniversário nem nada. Não, mas eu vou te dar de presente. Rapaz, hoje eu tô mulherzinho, tô chorão, hein? Tô manteiga derretida. Mas aí, ótimo, né? De novo, são aquelas coisas que acontecem durante a nossa trajetória que naquele momento a gente não percebe. Mas depois de vários momentos, fazendo a gestão de pessoas, que foi uma das principais atividades que eu já tive até hoje e ainda tenho, em determinado momento caiu a ficha do valor que tem e da importância, do quão importante é você estar atento às necessidades de quem está junto com você, sem a pessoa te pedir, entende? E procurar atender uma necessidade dela antes que ela peça. Isso marca a vida dela. Não só resolve uma questão pontual, que naquele momento era um pouco de frio que eu devia estar passando e estava transparecendo isso, né? E são aquelas coisas que vão construindo para a gente experiências, ensinamentos que a gente acaba levando para a vida e tem a oportunidade de utilizar. Então, em muitas das vezes que eu acertei nisso, acertei no quê? De perceber dentro da empresa, dentro do ambiente em que eu estou me relacionando, perceber uma necessidade e procurar atender aquela necessidade sem a pessoa pedir,
todas as vezes que isso aconteceu e ainda pode acontecer, mérito do Sérgio Roim, de uma atitude. Então, falar da trajetória é bem interessante, é bem bacana, porque a gente vai relembrando das coisas que Sim. vão acontecendo ao longo da nossa existência e que vão marcando a gente e dando a oportunidade de a gente poder fazer melhor, né, durante a trajetória. Ô, Adriano, esse programa, meus amigos, ele é muito bacana, porque aqui a gente conta história de pessoas, de famílias, de instituições, de empresas. O objetivo aqui é levar entretenimento, diversão e informação dessa nossa querida cidade de Marília, que é símbolo de amor e liberdade. Aqui já vieram muitos amigos, contaram várias histórias. O Adriano tem uma história muito bacana, muito bonita. E eu quero perguntar para ele, ô Adriano, você falou que entregou jornal no lugar que um dia você seria o presidente. Como que foi para você? Esse é o objetivo principal desse programa? Até um mérito para você que deixou há pouco tempo a presidência da associação, até um legado, né? Esse book digital que é o programa que vai ficar lá para você, para os seus netos, bisnetos, poderem ver, né? O que representou para você ao ponto de você estar lá, se dedicar? A gente sabe quanto foi profícuo a sua gestão com a equipe toda, né? Trouxe muitos divisores de águas para Marília, né? É um destaque muito grande, até ao ponto de você ter ido buscar conhecimento fora. Conta um pouco para a gente sobre isso. Essa experiência de voluntariado na Associação Comercial, de Industrial e agora de Inovação de Marília, foi especial, né? Foi mais um período da vida, o mais próximo aí, muito especial, e que eu sempre reitero o convite para as pessoas se darem a oportunidade de serem voluntários de entidades como a Associação Comercial ou outras tantas entidades que nós temos na cidade de Marília, que no final das contas, Nonato, penso que tem objetivos muito similares. Contribuir com o desenvolvimento da cidade, não é? No caso da associação, o desenvolvimento empreendedor, que na prática é a geração de renda, geração de emprego e tudo mais. E na associação, eu tive a oportunidade de estar por 17 anos, 2 anos no Conselho do Jovem Empreendedor, 3 anos como tesoureiro, responsável financeiro, 6 anos como vice e 6 anos na presidência. Então, foi um período que longo, mas passa voando, né? Sobretudo esses 6 anos na presidência. Então, lá foi uma experiência fantástica, porque eu ganhei lá o que salário não paga. Não teria, se eu tivesse esse período trabalhando em outras coisas, teria um salário, vamos colocar assim, mas não teria os ganhos que lá tive, que são relacionamentos, conhecimentos, experiência, network. A Associação Comercial e de Inovação de Marília, ela não por acaso, por 6 vezes, campeã no estado de São Paulo, reconhecidamente pela federação, nós estamos falando de 420 associações, com melhor gestão, entidade de melhor gestão. Então, você está num ambiente desse, onde a equipe é tão capaz, tão competente, tão realizadora, que quando passa por uma prova, por uma avaliação, por uma auditoria assim reconhecida, é óbvio que você vai aprender muito nessas questões de gestão, de administração, e a oportunidade de relacionamento, de network é fantástica. Então, essa trajetória, para mim, foi marcada por muita dedicação, ao lado de pessoas de uma diretoria extremamente capacitada, múltiplas conhecimentos, expertise, né, que a gente fala, e que a troca é o melhor salário que se pode ter, pelo menos no meu ponto de vista. É assim que eu defendo, além de abrir oportunidades, como tive, por intermédio de lá, né, ou seja, pela exposição que esse trabalho voluntário proporciona, faz com que o nosso profissionalismo da nossa pessoa, seja percebido por outros, de tal forma que outros falem assim, poxa, essas competências que você está demonstrando ter, as competências que eu pude ter a oportunidade de demonstrar, me fez ser convidado a participar de negócios, né, aí sim, não voluntários, que possivelmente, Nonato, eu não teria tido o convite para participar. Negócio, inclusive, fora do Brasil, né, de ter
ser sócio de empresas nos Estados Unidos, como fui uma de 2017 a 2018, quase 2019, e outra de 2019 até agora, e deve permanecer ainda, espero que permaneça por muito tempo. Então, em resumo, essa trajetória foi marcada, lógico, por grandes realizações lá dentro, mas de forma bem franca, bem transparente, bem objetiva, como tudo na vida, em qualquer lugar. Você sozinho aqui não teria o sucesso, não faria a entrega de qualidade que você faz para a sociedade marilhense se não tivesse família, equipe, né, gente competente. Esse é objetivo, você concorda? Qualquer lugar é a mesma coisa. Você tá Lá, falando, eles estão tudo contentes lá, viu? Que você tá, né? Mas é bom. mas é fato, assim, né? olha lá, É, sorrindo lá. Obrigado, viu, Adriano? mas é mesmo. Não é. E quem me conhece, e até eu sofro por isso, sabe? Eu tenho muita dificuldade de fazer elogios que eu não percebo que são reais mesmo. Então, eu tenho essa dificuldade. Aquele que é mais habituado a ser mais político, vamos dizer assim, ele tem mais facilidade. Então, quando eu digo, é porque realmente eu reconheço. Mas ó, só agradecer mesmo, mas é verdade. A equipe é que está realmente carregando esse piano aí comigo. E eu falo que a mulher, o pessoal fala, está do lado, está atrás. Está lá na frente, lá na frente. Eu que Com tento certeza. alcançar, né? Ela que dita a regra. Então, a minha esposa, que coordena a parte estratégica do programa, a Tatiana é a parte contábil, jurídica, né? Você vê, e a Ana Carolina em São Paulo com o Marlon também faz a parte de marketing, né? E a estrutura toda aqui, você sabe que o Diego faz, né? Se não fosse ele desde o começo, né? Que foi até um achado, né? A gente, até o próprio Café com Nonato, foi uma ideia de um amigo, o Luciano Gleuso, que é o Muvuca, né? Uhum. Nonato, Café com Nonato. Aí o outro amigo falou, vai lá no estúdio Esse DJ. Muvuca é criativo, né? Muvuca criativo. Pelo amor de E Deus. o outro é o Kraus, que foi gerente da Globo, né? Então ele falou, Sim. estúdio DJ. Então, tudo aconteceu com você também, fazendo um parênteses, de pessoas boas que estão no nosso caminho que Sem ajudaram. Eu dúvida. tenho certeza que isso aconteceu com você também. Sem dúvida. E a gente espera realmente continuar. Obrigado pelos elogios, né? Acho que os números refletem isso, né? Que a gente faz com muito gosto, né? Agora, conta um pouco, Adriano, como é que você estava dizendo para mim lá nos bastidores sobre um dia você querer fazer um curso fora, né? Isso se realizou, né? Eu falo que de você sonha que um dia acontece, né? Como é que foi isso? Como eu disse no início do nosso bate-papo aqui, eu tenho esse costume, desde os 18 anos, fazer lista, sabe? É engraçado que para chegar agora no curso, né, que eu fiz recentemente fora, nos primeiros itens que eu coloquei na minha lista, lá com 18 anos, eu queria comprar uma moto e uma calculadora da Cássio. Sabe aquela agenda da Cássio? Sim, lembro. Que legal. Era o notebook de hoje. E aí, né, como você falou, aquilo que a gente sonha e se compromete de alguma forma, por escrito, de preferência, pelo menos a minha preferência, em algum momento você vai realizar. E muitas vezes vai ser acima da expectativa, vai surpreender aquele seu sonho inicial. E em vários momentos eu tive isso durante a minha vida. O último deles, como nós estávamos falando nos bastidores, foi esse. Já fazia alguns anos que eu tinha colocado na minha listinha lá. Quero fazer um curso fora, né? Quero ter experiência de morar 6 meses nos Estados Unidos. E estava lá. E agora, nessa reta final desses 17 anos aí de voluntário na Associação Comercial, no meio do ano passado, falei assim, olha, terá a eleição, outubro, né? A gente sempre tem esse período de transição, de passagem de bastão antecipada, né? Para a pessoa não pegar o bastão só a partir do dia da posse. Então, eu vou aproveitar e vou realizar esse sonho. Eu vou ticar isso aqui. Não serão 6 meses, mas serão 3. Vou fazer um curso fora. E como dos temas, né, das temáticas que eu tenho muita afinidade, tenho muito gosto por ela, que é a área de liderança, porque tem tudo a ver com a minha atividade profissional, eu me organizei para ficar de outubro até janeiro. Então, eu fiquei
finalzinho de outubro, né? Mas novembro, dezembro e janeiro, fora. Os primeiros 30 dias, tive a oportunidade de estar em 9 cidades, algumas delas acompanhando o dia a dia de amigos. Então, um amigo que eu estive, por exemplo, lá em Austin, capital do Texas, a gente saía de manhã, ia para as obras, eu ia com ele para as obras, depois ia para a loja de material de construção, depois ia conversar com os empreiteiros dele, o dia a dia ia com ele cortar o cabelo. Então, vivenciar o dia a dia, voltar para casa fazer almoço, final de semana reunir com amigos dele, né, de brasileiros e estrangeiros. Então, foi um período bastante enriquecedor culturalmente por ter essa experiência. Alguns dias também para conhecer lugares que eu não conhecia ainda, né? Desde a Flórida ali, desde até lá embaixo, que o oeste, até subir, fazer o contorno, vem para Orlando, descer para Tampa, até St. Pete, né? Que não conhecia, um lugar lindo, maravilhoso. E depois desses 30 dias, tendo essa vivência do dia a dia lá, não só a turismo para tirar foto, né, mas vivenciando o dia a dia, aí eu me dediquei 2 meses para fazer o curso. E eu tinha algumas opções de curso. Tinha 3, na verdade, que tinha separado. E eu escolhi pelo título que eu mais me reconheci, que é Exercendo Liderança, Fundamentos e Princípios. Aí eu escolhi o curso, e também escolhi por causa do selo, né? Um curso com certificado de Harvard. Eu falei assim, já que é para sofrer, meu inglês é mais ou menos, vou sofrer de qualquer jeito, então que sofra por algo que tem uma percepção de valor ainda maior. Foram 38 aulas, mas as 2 primeiras, até a metade da terceira, eu pensei, meu Deus, o pessoal está usando um selo tão forte, né, para fazer uma entrega tão mais ou menos, Nonato. Assim, Jesus, eu nem sabia que seriam 38 aulas, na verdade, porque eu não tinha contado. Falei, será que vai ser desse jeito? Mas chegou da terceira para a quarta para frente, foi transformador. Transformador. O professor é o Ronald Hayfield. Ele é o fundador e diretor do Centro de Liderança Pública de Harvard. O cara é um fenômeno. Então, todas não, mas as 32 aulas é sempre assim. Primeiro você vê o tema, aí te dão uma avaliação, você se avalia. Você sempre se autoavalia. Aí depois você é apresentado ao conteúdo. E não foi uma nem 2, mas várias vezes eu falava assim, meu Deus, eu fiz uma avaliação, eu achava que eu sabia, mas não sabia. Pelo menos não daquela forma que era apresentado. Nessa trajetória de empreender, eu participo de 6 empresas, tenho 17 sócios, e achava que sabia liderar. Não sabia. Não nesse modelo, que eu já pude comprovar que ele é muito mais eficaz, muito mais eficiente, são coisas diferentes, e que eu voltei, e como estava dizendo também, tudo na vida. Se é apresentado um conhecimento, seja para tocar um instrumento, você tem que praticar depois, né? Eu vou aprender violão, tocar violão. A pessoa vai te dar os fundamentos, você vai ter que ir lá praticar. Isso também não é diferente. Se apresentou alguns fundamentos que eu tive que voltar e falar assim, agora tem que praticar. Mas desde o primeiro dia, eu cheguei numa quarta-feira à noite, já com reunião agendada com sócio para quinta-feira, a minha abordagem, o meu comportamento, a forma de me relacionar, já procurando exercer esses fundamentos, esses princípios de fundamentos da liderança, foi transformador. A reação, a resposta do sócio foram acima de qualquer expectativa. Então, realmente, é conhecimento transformador. E alcança outras esferas da nossa vida. Relacionamento em família, o meu hoje é diferente por conta desses fundamentos, porque a gente é apresentado para algumas coisas que depois que você olha, fala assim, gente do céu, isso é tão óbvio, mas tudo depois de revelado é óbvio. Enquanto não se revela, a gente vive no desconhecimento, no ignorar, na ignorância daqueles fundamentos. Né? Um deles, eu até na passagem da posse aí,
Eu até procurei compartilhar lá um trecho que para mim marcou muito, que a nossa espécie, Nonato, né, ele costuma dizer assim, o nosso design da nossa espécie, aquele que nos criou, o grande arquiteto do universo, né, Deus, ele deu um design para nós. O nosso design é de dependência e codependência. Por quê? Por exemplo, a tartaruga ela nasce, quebra o ovo, instintivamente, ela já vai em direção ao oceano e lá não vai, ninguém vai precisar dar mamar para ela, não vai ser instruída, nada. Naturalmente, o design dela é esse natural. E o nosso? O nosso não. Nós nascemos para ser dependentes. Nós precisamos que sejamos cuidados, protegidos, amamentados, tudo, dar banho, limpar, tudo. Então, esse é o nosso design. E a gente passa a vida assim. Toda a condução da nossa vida, ela é baseada na necessidade de proteção, de direção e de ordem. Então, a nossa espécie, a gente não raciocina para isso, a gente só reage a isso. Não é? Então, fica mais fácil a gente entender por que nós damos autorização, autoridade formal, voto, por exemplo, para que pessoas resolvam coisas que a gente não se propõe a resolver. Ou porque não tem tempo, ou porque não tem afinidade, ou porque... mas que representa proteção, ou planejamento, que é direção, ou ordem. Fazer o que precisa ser feito para garantir a nossa subsistência. Por isso que a gente dá autorização formal, seja para vereador, para prefeito, para governador, para presidente, para rei, sabe? A hora que você começa a entender, é lógico que estou dando uma pincelada, né? Mas entender esses fundamentos, o que move as pessoas, o que é importante para elas e como você deve se posicionar para poder representar isso para elas, muda, transforma completamente a forma com que você se relaciona com as outras pessoas. Então, eu sou muito grato a Deus porque foi uma experiência extraordinária. Fora a experiência de morar fora e ter que se virar e tudo mais, né? Que tem bastante coisa, várias experiências. Por exemplo, eu fiquei durante 30 dias numa casa, que eram 2 quartos, e um dos quartos estava sendo ocupado por um italiano, professor de escola de atores. E no primeiro dia que eu cheguei, eu em vez de ir no meu quarto, ele deixou a porta aberta, eu não sabia quais quartos, abri, era o quarto dele. Aí pedi desculpa, mas a gente começou a bater papo lá. Aí eu falei assim, ó, você está chegando hoje? Tô, chegando agora, tô. E era o final do dia. Ele falou assim, ó, você vai sair para jantar? Eu falei, não. Eu falei assim, eu vou descer daqui a pouco, umas 8 horas, e vou preparar uma janta aqui. Se você quiser, está convidado. Quer dizer, no primeiro dia, olha que coisa, olha que experiência bacana. No primeiro dia, eu fui fazer uma massa junto com o italiano, em Nova York, conversando em inglês, para falar um pouco daquilo que eu fazia e escutar um pouco do que é ser um professor de escola de atores. Então, são experiências que, se não for Deus, o que vai ser, Nonato? Se não for o grande arquiteto do universo, vai ser quem? Né? Mas você sabe que é importante esse seu depoimento, né? Que mostra, principalmente para a juventude, né? Que hoje está aí chegando à idade de mercado de trabalho, né? Tem vários amigos, né? E essa é a importância do programa, contar essas histórias, de que se você voltasse lá no entregador de jornal, se você teria alguma ideia, o que você teria hoje, né, Adriano? Não, jamais, não. Quer dizer, eu lembro que também em São Paulo eu tive uma palestra com o nosso astronauta, né, que é senador, né? Sim, o Marcos Pontes. Marcos Pontes. E ele falando, né, o Marcos Pontes, ele falando, rapaz, eu era jovem e criança, eu ficava ali no aeroporto de Bauru, na hora da escola. Ia para a escola e depois ficava ali. E os pilotos falaram, você não pode ficar aqui, menino, você tem que, né, vai dar problema. Não, deixa eu engraxar a bota de vocês. E ficava ali. E olha o que ele se tornou, né? Fez a Academia da Força Aérea, foi, né, piloto de caça, o astronauta que representou o Brasil. Então, sonhar, eu penso, né? Ele só é sonho quando você não adota procedimentos para chegar lá. Quantas, e eu também sou de origem humilde ali no Costa Silva, né? Cresci ali, também fui office boy, trabalhei muitos anos entregando compra
entregando encomendas aqui em Marília, né? E a bicicleta Barra Forte, eu falo isso, que ela não tinha aquelas catracas, né? Eu usei uma dessas para entregar leite também. Não é assim? Subida da 15. Hoje eu gosto de bicicleta, eu subo o Zé Bonifácio, vou dar cascata. Uhum. Quando eu vi uma Caloi 10, aquilo foi a ideia. O colega deixou dar uma volta, aquilo foi um sonho. Falou assim, meu Deus. Não, e é como você Aquilo fez com o seu brinquedo. Você sabe que eu digo, vou ter? E eu não podia comprar aquela bicicleta. E hoje eu tenho uma bicicleta com marcha, tal, dou o maior valor para ela, porque aquilo lá atrás era um sonho, né? É isso aí. Agora, nós tivemos conhecidos nossos de infância que acabaram se perdendo no tempo, né? Porque de repente não tiveram essa paciência de esperar, de buscar o melhor, né? Porque as coisas, eu falo, né? Que dizem que o Einstein fala, né? Que louco é o que faz a mesma coisa a vida inteira e que é um resultado diferente. Você buscou coisas diferentes, porque você podia ser aquela pessoa que teve a sua trajetória na associação e é uma trajetória normal, né? Então, isso que é bacana ouvir, né? Até para servir de estímulo para as pessoas. Olha, acredite nas coisas, né? Se você me permitir, Nonato, pode falar. Compartilhar um último sonho até o momento presente, óbvio, né? Mas Marília, eu sempre tive essa visão e defendo ela, que ela, para mim, não sei se para vocês, acredito também, ela tem uma atmosfera que favorece muito o nascedouro de empreendimentos aqui de grande impacto. Prova disso, o Bradesco nasceu em Marília, a TAM, né? E a gente vai embora. Vamos trazer para o momento um dos mais presentes, teriam vários, vou citar um só da área de tecnologia, que é para onde eu vou puxar o assunto. A Trey, né? A maior plataforma de e-commerce do Brasil hoje. Nasceu em Marília, né? Os dois irmãos, lá dentro de uma incubadora, dentro do Nivem, né? Hoje faz parte do grupo da Local Web. Aqui em Marília emprega centenas de pessoas com uma remuneração acima da média, né? Do próprio comércio, da indústria. Ou seja, é uma cidade que inspira empreendedorismo e geração de riqueza e automaticamente não só bem-estar, mas uma sustentabilidade para as famílias digna, né? Dignidade para as famílias. E nessa área de tecnologia, que é a área que eu atuo, comecei lá na Nova Marília com a Tecnoplus, que hoje está no Marília Shopping, a gente completou aí 26 anos. Mas uma que faz parte de um sonho de gerar um grande impacto positivo, né? Uma entrega de valor que seja algo que seja utilizável e útil para muita gente, é uma plataforma de metaverso, que é essa que eu juntamente sou cofundador dela, eu e mais 2 pessoas, e que hoje nós somos em 9, com sócios que moram na Suíça, sócios que moram fora, onde a sede nossa é lá em Delaware, nos Estados Unidos, mas a operação nossa é aqui em Marília, e é aqui de Marília que a gente tem feito crescer essa plataforma, que a gente já trabalha, desenvolve ela há 7 anos, e o ano passado a gente teve um coroamento desse trabalho muito significativo. Tudo isso estou dizendo para reforçar aquilo que você está falando, de a gente sonhar, se dedicar, ter fé, trabalhar, que as coisas vão acontecendo. No meio do ano passado, o Instituto de Inovação da Petrobras, nós estamos falando da 3ª maior empresa da América Latina, ele estava contratando uma plataforma de metaverso, ou seja, um ambiente tridimensional para poder promover um evento e treinamento interativo entre os funcionários da Petrobras. E ele experimentou metaverso de vários lugares do mundo, americano, indiano, e contratou o nosso, contratou um mariliense para poder fazer esse evento que eles fizeram em novembro. Então foi um grande coroamento de um trabalho que só está começando, tá? Mas é uma plataforma que, assim como hoje a Trey é para o Brasil, é uma plataforma que tem um potencial, fruto de um sonho, fruto de trabalho, fruto de relacionamentos, que se não tivesse a construção de relacionamentos, jamais teria sócios fora do Brasil. Está vendo o valor de você trabalhar voluntário? Trabalhar de graça, não é? Óleo de graça.
e que eu acredito que vai ser uma página muito importante na nossa cidade, que vai trazer assim não só um marco, né, mas um desenvolvimento, assim como muitas de tecnologia que nós temos hoje na cidade, que passou a ser uma grande vertical de potencial econômico, geração de emprego, de renda para a nossa cidade, vai ser essa que é mais um fruto aí de um sonho. Olha, bem bacana. E vai deixar um legado, né? Porque é isso que é o importante, né? Fazer algo que gosta, que traz um retorno pessoal, espiritual, né? Que agrega valor, né, Adriano? Aliás, estava pensando aqui, em breve, aí depois a gente conversa, depois que essa ideia vem agora, nada impede a gente colocar, ao mesmo tempo que você estiver transmitindo pelo YouTube, transmitir o seu Café com Nonato dentro do metaverso. Qual que é a diferença disso? A diferença é que as pessoas vão estar ali interagindo umas com as outras, conversando umas com as outras, sabe? Então, uma experiência que em breve você vai poder oferecer também. Para quem quiser ver no YouTube, assista no YouTube. Para quem quiser interagir com quem está assistindo ao mesmo tempo, vai conversar como nós estamos aqui, sabe? Independente se o cara está em São Paulo, está em qualquer lugar do planeta. Conversar uns com os outros enquanto não escuta você e o seu entrevistado. Então, é uma das utilidades dessa nova versão da internet, que é uma nova versão da internet. Ela é considerada a próxima versão da internet, que é em ambientes tridimensionais, interativos e imersivos. Quanta coisa, hein? Desafios, né? A gente tem que sempre estar preparado para isso, né? Hoje eu conversei com uma pessoa daqui da cidade, estava até falando de um imóvel dele, fui fazer uma visita, e ele tem 84 anos, né? Ele me viu com o celular, né? Eu estou com quase 58, né? Ele falou, como é que você se adaptou a essa caixinha aí, né? Eu falei, se você pensar a verdade, né? Porque a gente é no tempo da máquina de escrever, né? É verdade, eu fiz curso de datilografia. Como que Deus foi bom com a gente de deixar aprender a fazer isso? Para essa juventude aí é moleza, né? Eu, quando tenho problema no celular, jogo na mão das meninas aí, ó. Elas fazem assim, já está pronto, devolve para mim em minutos, né? E a gente, às vezes, até você ir lá buscar. A gente até consegue, né, Adriano? Mas dá trabalho. Por isso que a juventude tem esse potencial, né? De vir e aproveitar esse embalo e entrar, né? Uma das coisas que eu percebo que é ponto favorável, Leonardo, a gente está sempre próximo de jovem. Verdade. Não, jovem isso, jovem nada. Jovem, ele tem o mesmo potencial de transmitir experiência, assim como uma pessoa de mais idade. Sim. Uma experiência daquilo que é a realidade social, né, dentro da perspectiva do jovem. E a gente só tem a ganhar com isso daí. Olha, você vê, esses dias, conversando com minhas filhas, agora comecei a usar o chat lá, né? O GPT? Ai, meu Deus, então, como é que vive sem agora? Não dá. Eu quero saber tal coisa. Joga ele lá e já dá a resposta, pô. Tira isso aí do Nonato então, agora. Me dá uma mensagem de feliz dia do domingo. Já manda uma mensagem. Nossa, como que eu pensaria nisso, né? Um título para um corte. Né? Nossa, coisa de louco, rapaz. É incrível. Né? E é aquela história. Quem não se adaptar a isso, até para o mercado de trabalho vai ser difícil. Né? Aquele que não estiver preparado, não pensar no... Vai ter muito tempo ainda o trabalho formal, aquela coisa informal, aquela coisa, né? Trabalho mais braçal. Mas a tendência, cada vez mais... Até o Didi veio aqui, né? O nosso amigo lá, o Didi da Ferramentas, né? Sim, Didi Parafusos. Ele fala que agora é ferramentas, né? Ferramenta, é verdade. Mas sempre parafuso. Ele fala, rapaz, é assim, qual a diferença de ter ou não ferramenta? É assim, ó, quem tem a ferramenta vai fazer mais rápido o serviço que leva mais tempo e vai ganhar mais dinheiro. Essa que é isso. É isso. É verdade? É isso. Tanto na tecnologia quanto as ferramentas. Se existe a ferramenta para utilizarmos, né? E quanta coisa que nós estamos vendo aí de inovação. Ó, Marília, você falou. Marília, a gente chama atenção, Adriano. O mercado imobiliário está me mostrando isso. Empreendimentos, mais empreendimentos, hotéis lotados com eventos. A cidade está sendo um destaque estadual, Marília. Impressionante, né? Pois não é? E mudanças viárias, um negócio que vem por aí que você não acredita. Então, que bom que é assim, né? Que ela continue sendo uma cidade jovem. Pujança.
com 94 anos. É verdade. E que a própria associação, né, que já ela se confunde com a história da cidade, porque ela surge praticamente junto, né? 5 anos de diferença, né? Não é? Formal, informal é até menos. Até menos. Até menos. E desde outros brilhantes presidentes, equipes que passaram lá, todo mundo fez a sua dedicação. A sua contribuição foram 26 diretorias. Agora eu quero dizer para você, sabe o que é chato? É que o programa está acabando. Acabou, né? Uma horinha assim, nossa, Não, piscou, o programa já para foi. 2 horas. A gente vai marcar um outro para continuar a conversa. Adriano, aqui essa câmera está à sua disposição. Eu já agradeço os nossos parceiros que estão aparecendo aqui no nosso cenário aqui, né? Muito importante. Mas eu queria que você falasse uma mensagem final para o público, para quem você quer falar. Fique à vontade. Bom, primeiro eu quero aproveitar para agradecer. Por mais clichê que pareça, a nossa vida ela é isso, é uma oportunidade de gratidão. Gratidão por tudo aquilo que a gente passa, de bom, de ruim, porque tudo a gente pode extrair ensinamento para que a gente possa viver melhor o hoje, o amanhã. Então fica aqui minha mensagem de gratidão a todos aqueles que fizeram parte, fazem parte da minha trajetória, né? Não dá para elencar todos, né? Desde o mais recente, todos aqueles que são diretorias de associação, equipe de associação, os meus sócios que seguraram essa barra durante todo esse período, porque a gente tem família, tem que sustentar a família. De onde vem o sustento? Veio das empresas. Quem está segurando a barra? Os sócios. Então, gratidão a todos, a família, os familiares, filhos, todos. E, por fim, eu, como sempre defendo, sonhar e realizar. Acredite no seu sonho. Não fique só a esperançar, mas busque ele, né? Registre ele. Tem até um estudo de Harvard mesmo, comprovado, né? Eles fizeram uma experiência e acompanharam alunos deles durante mais de 20 anos, né? O período enquanto estavam fazendo a faculdade e pós. E aí eles comprovaram que aqueles que, em resposta à mesma pergunta, quais eram os objetivos deles, e aqueles que responderam que já tinham objetivos traçados, o percentual de alcance era exponencialmente maior para aqueles, a favor daqueles que tinham os objetivos registrados. Assim, mas era desproporcional, tipo 90%, quase 90% registrado. E mais ainda para aqueles que registravam e davam publicidade, tornavam público. Por quê? Porque ele assumiu um compromisso público. Então, o cérebro acaba começando a reagir e agir de acordo com esse compromisso dele. Então, essa minha defesa aí do sonhar e realizar, ela vem acompanhada dessa sugestão de você registrar. Registre. Alguns é bom tornar público, outros não. Mas, como mensagem final é essa, de gratidão e esse estímulo aí para você sonhar, realizar e desejar sucesso, sobretudo em todas as áreas de prosperidade da vida de cada um. Olha, Adriano, eu gostei muito dessa sua ideia. Confesso que não me lembro outra vez que alguém contou sobre isso, né? Sempre fala do sonho, de ter metas, ter objetivo. Mas o registrar praticamente é a primeira vez que eu ouço. De certa forma, nós fazemos isso de uma forma informal, né? E muitas vezes você se perde, não lembra, né? De vez em quando você tem que olhar, o que eu pensei, né? De chegar. E muitas coisas aconteceram também para mim de uma forma assim de ter metas. Olha, eu vou chegar, eu vou fazer e acabou dando certo. Gratidão por você, né? Pela amizade de sempre, né? Sempre estar aqui disposto a nos ajudar, a colaborar com o programa. E que realmente Deus te abençoe. Siga seu caminho, que tem muitos projetos, eu tenho certeza. Nossa, tem muitos. Que você vai conseguir alçar muitos voos. E quem vai ganhar com isso é a população, é Marília, né? Toda essa... Todos nós, de modo geral, né? E venha sempre. Quando você tiver contato com os amigos aí que são empresários, quiser usar esse espaço do programa, está à disposição. Tá bom? Obrigado, Nonato. Obrigado a toda a sua família, que sempre nos acolhe aqui com um carinho especial. Muito obrigado de coração. Obrigado também ao Diego e a todos que nos assistem, né? Muito obrigado. Maravilha. Semana que vem, meus amigos, dia 19, nós teremos um programa especial. Falaremos sobre Educandário.
Bento de Abreu Sampaio Vidal. É uma instituição social muito importante. Muito importante. E eles fazem um trabalho assim para as crianças. Só quem conhece sabe da importância. Então a ideia aqui, Adriano, é trazer pessoas, que é o seu caso, instituições assim, Santa Casa, outras, empresas, né, e a própria questão das famílias, né? Então, um orgulho muito grande fazer esse programa. Grato a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço.